Oh. Bom, meu nome é Cris Lima, eu sou mentora de mulheres, também sou terapeuta, coach, e hoje o meu propósito é ajudar as mulheres dentro de seus relacionamentos. Isso é muito importante, trazer a comunicação, trazer ali aquelas questões do dia a dia que muitas vezes, muitas mulheres fazem ali uma tempestade no copo d'água, e às vezes um pequeno ajuste, o relacionamento se salva, né? E muitas estão desistindo por conta de não conseguir se comunicar. Então, o meu papel é trazer clareza, é trazer para essa mulher a força que ela tem dentro do relacionamento para resgatar esse relacionamento e não deixar com que ele vá embora. Então, se vocês conhecerem alguém que estejam passando, né, por algum problema no relacionamento, que estejam precisando de ajuda, que precisam se encontrar dentro do relacionamento, pode me chamar, vou ter o maior prazer. E eu trago sempre que para todas as pessoas que precisam desse trabalho, primeiro a gente precisa ter uma conversa, precisa ter uma primeira sessão para entender se é o momento dela, entender o que ela está passando, porque às vezes a pessoa quer, mas não quer, né? Então precisa entender se esse é o momento dela, e aí esse primeiro encontro é gratuito. Então, se vocês conhecerem alguém, pode me indicar. Para vocês que estão aí online, sejam bem-vindos. Eu vou falar um pouquinho hoje sobre a autoestima na vida e nos negócios. Eu gosto de trazer essa palestra, já fiz ela várias vezes, porque conta um pouquinho da minha história, né? Eu venho de uma família empreendedora também, conta um pouquinho da minha história e no final nós vamos ter uma dinâmica. Então, vou pedir para vocês, venham assim com o coração aberto, despeçam assim, de tudo que vocês já viram e se entregam a esse momento. Por quê? Porque com a conexão com o nosso coração, a gente consegue muito mais além. Se a gente deixa no racional, a gente fica no julgamento e não consegue ter nenhum resultado. Então, vamos ouvir a palestra e no final a gente vai viver essa experiência aí que a doutora Valéria, a Márcia já viu, né? Não? Olha, aceita, já sou. Então, gente, olha só, essa é a minha família, né? Eu sou a filha mais velha de 3 irmãos. Aqueles lá em cima são meus filhos, a minha nora, meus 2 netinhos, meu pai e minha mãe. Então, tudo começou com aqueles 2 ali embaixo, né? Como eu falei, eu sou a filha mais velha de 3. E meu pai e minha mãe sempre foi muito empreendedor. Esta sou eu, né? Quando eu tinha ali 7 anos. Venho de uma família muito humilde. Meu pai e minha mãe vendiam peixes na feira. A minha família toda era assim. O meu pai, quando eu tinha 7 anos, antes dele começar a vender peixes na feira, né? O meu pai era um empresário. Ele tinha uma loja de discos de vinil, que muitos de vocês conhecem, no centro de São Paulo. Só que naquela época, nos anos de 80 e poucos, não tinha seguro, não tinha muita coisa. Então entraram na loja do meu pai à noite e levaram todas as mercadorias pelo telhado. E meu pai, sem ter como recuperar aquilo, ele acabou tendo que fechar a loja e não sabia o que fazer. Eu vi o desespero dos meus pais. Às vezes, certo, tinha, não me lembro muito bem, mas boletos para pagar, contas, filhos pequenos, e se viu numa condição dessa. Então, os meus tios se juntaram e falou, vamos ajudar eles a começar a vender peixe na feira, assim como a gente. E foi assim que meus pais terminou de criar a gente, e depois tive meu irmão, né, o meu irmão mais novo, e eu vi muito esforço. Meu pai sofreu muito, sofreu assaltos, perdeu tudo, carro quebrava, perua perdia o freio, eram umas coisas assim cabulosas que a gente via. E eu, como a filha mais velha, né, cuidando dos meus irmãos, para meus pais trabalhar, eu via que minha mãe tinha perdido a autoestima dela. Então, minha mãe trabalhava muito, ajudava muito meu pai, mas ela se largou, ela não se cuidava. E por conta disso, a gente cresceu assim, achando que era normal. Então, eu via minha mãe com 29, 30 anos, e eu já via minha mãe como uma senhora, que realmente ela não tinha autoestima. E isso trouxe para a gente, né, para mim, para minha irmã, sérios problemas. E por que eu estou dizendo isso? Porque tudo que a gente viu, ouviu e viveu na nossa infância, isso vem para a nossa vida adulta, e muitas vezes coisas que acontecem que às vezes a gente nem sabe por quê, porque está lá no nosso inconsciente, fala, mas eu não sei por que acontece isso. São feridas, são coisas que aconteceram na nossa infância que a gente traz isso para a nossa vida adulta. Então, a gente precisa também olhar para isso, né? Porque o empreender é lindo. Ele é a coisa mais... Eu acho que é a coisa mais divina que existe no mundo é o empreender. Não é fácil, é difícil, é desafiador,
mas é uma alegria, uma satisfação e a gente poder servir a outra pessoa, né? Só que também a gente precisa olhar para esse lado emocional, porque se a gente não tiver com o nosso lado emocional, olhar para a nossa infância, olhar para a nossa história, saber o que aconteceu, chega um momento que a gente trava. Muita gente tem muito sucesso no empreendedorismo, cresce muito, fica rico, mas parece que tem um vazio dentro dele, parece que não está preenchido. Então, é por conta disso, a gente precisa olhar para isso também. Então, era assim, o meu pai, quando trabalhava na loja de disco, ele saía muito cedo, voltava muito tarde, né? Então, a gente ia ali só com a minha mãe, e eu buscava muito pelo carinho do meu pai, eu sempre fui muito apegada com meu pai. Então, meu pai não tinha tempo para mim nessa época, né? Ele sempre trabalhou demais, e a minha mãe fala que às vezes eu ficava até tarde da noite, de madrugada, quando meu pai chegava, esperando ele. Ele fechava a loja à tarde, era bem longe de onde a gente morava bem no interior. Então, meu pai saía muito cedo, voltava muito tarde. Então, minha mãe disse que às vezes eu ficava esperando meu pai com um chinelinho na porta para receber. E o que aconteceu? Quando meu pai perdeu tudo, que ele foi empreender, ele não ficava muito com a gente, mas ficava mais tempo em casa. E eu queria a atenção do meu pai. E meu pai não me dando atenção, eu fazia muita bagunça, eu brigava com as vizinhas, eu xingava, eu pisava assim nos bichinhos, assim, para eles terem que ir lá em casa reclamar de mim, porque aí meu pai ia lá, tá aprontando, né? E eu apanhava demais, gente, do meu pai. E mesmo assim, gente, eu não ficava com raiva do meu pai. Isso que é interessante, né? E vocês podem perceber isso na história de vocês. Todo mundo aqui levou umas palmadas quando era criança, né? Só que a gente não sente raiva. Só que o que acontece? Uma menina que ela é espancada pelo pai, ou, né? Meu pai batia mesmo violentamente. E o pai é o primeiro amor da vida dela, é referência. Então, uma menina que ela é espancada pelo pai, o que acontece no cérebro dessa menina até os 7 anos? Eu vou viver só relacionamentos assim. Eu vou atrair para mim pessoas que me maltratam, mas que eu vou estar disposta a tudo, a agradar, a não ser eu, a fazer de tudo para que eu tenha a atenção da pessoa. Então, uma menina que não teve o carinho do pai, acontece isso. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque isso age diretamente na autoestima da mulher, do homem também. Mas homens, por eles serem mais durão, por eles serem mais fortes, vamos dizer assim, né? Eles escondem isso melhor. Mas para vocês perceberem uma coisa. Já viram um relacionamento onde o homem é muito mandão e a mulher é muito submissa? Ou o contrário, a mulher é aquela mulher que briga, chama a atenção dele na frente de todo mundo, há um equilíbrio. Então, esse homem, ele realmente teve ali algum problema com o pai, que ele tem que mostrar autoridade, ele tem que mostrar que manda, ou ele é o filhinho da mamãe, fica ali quietinho, querendo o carinho da mulher, a atenção da mulher. Isso acontece muito. E perdem-se a autoestima totalmente um do outro, né? A mulher perde a autoestima, o homem perde a autoestima, e isso vai para a vida, vai para os negócios, vai para o relacionamento, porque o homem acha que a mulher é a mãe dele e a mulher acha que o homem é o pai. Certo? Alguma dúvida até aqui, gente? Vamos lá, então. Então, olha só, gente, como isso que eu falei é muito importante. Como eu não tive né, esse carinho do meu pai, esse aconchego que eu buscava sempre, eu acabei saindo da escola muito cedo. Eu larguei a escola com 16 anos para casar, porque eu buscava em uma outra pessoa, que era bem mais velha do que eu, o amor do meu pai. E isso foi por muitos anos. Não foi fácil eu desconstruir isso para mim entender. Foi com muita terapia, com muito tratamento. Eu fui casada há 24 anos com essa pessoa, eu sou mãe daqueles 3 maravilhosos, né, os 2 netinhos. Só que quando eu me casei, ele já disse assim para mim: você não vai trabalhar, vai ficar dentro de casa. Cuida da casa que eu dou conta. E ele fazia de uma forma, né, porque as pessoas se atraem, né? Ele fazia de uma forma que era carinhoso, que era amoroso eu ficar dentro de casa, mas era narcisismo, né? Porque ele usou isso depois por muito tempo para eu não conseguir me separar, porque eu era totalmente dependente dele emocionalmente, financeiramente e de todas as formas.
Então, tudo que aconteceu na minha infância, eu levei isso para a minha vida adulta, me impediu de ir para a vida, eu não sabia quem eu era, gente. Eu tinha perdido a minha identidade, eu não sabia o que eu queria fazer na vida, eu não tinha propósito, eu não sabia, eu gostava de vender, como eu vendia com meu pai, né? Porque mais tarde meu pai começou a me levar para a feira com eles. Eu gostava de vender, mas quando eu fui ser dona de casa, isso tudo não. Eu era apenas mãe e esposa. Eu era esposa de fulano, não era Cristiano. Então, isso me atrapalhou muito. Eu demorei muito tempo para acordar e ir para a vida, né? Porque a minha autoestima, nenhuma, nenhuma. Então, um dia eu despertei, eu falei, eu vou fazer alguma coisa. E eu comecei a vender produtos de limpeza dentro de casa, na garagem mesmo. E eu comecei ali, eu pedi para ele 100 reais na época. Eu falei, me presta 100 reais, para quê? Eu vou comprar umas coisas para vender aqui. Ah, isso não vai dar certo? Não, presta. Com 100 reais eu comecei vendendo para a vizinha, para a família. Uma semana eu tinha vendido tudo. Fui lá e comprei mais. Gente, e aí eu não parei mais, porque aí eu falei, nossa, isso é bom, eu tenho meu dinheiro, eu tenho a minha independência. Então, o que aconteceu? Logo depois eu comprei um carro, e aí eu fui para a rua vender para a mulherada da rua. Então, vendi produto de limpeza por muitos anos. Depois, eu abri um comércio. Desse comércio, a gente se tornou distribuidor, fabricante. Então, a gente começou a atender grandes empresas, distribuidores, aquelas pessoas que venderam para mim no início. Então, eu comecei também a vender para as pessoas que queriam revender em casa. E o negócio cresceu, né? Cresceu muito. E isso me deu força para eu resgatar minha autoestima, para eu resgatar minha independência, para eu resgatar o meu amor próprio e saber falar, eu consigo. E foi aí que tudo começou, meu autoconhecimento, meu descobrimento, eu entendi que eu queria trabalhar com mulheres, foi aí que eu fui fazer minhas formações, e foi aí que eu entendi o meu propósito de vida. Mas, assim, eu estou contando bem rápido, isso demorou nada, aí uns 20, quase 20 anos, tá? Mas, tudo foi muito bem. Eu percebi nessa época, né, quando eu comecei a empreender, que eu comecei a falar, eu não tenho autoestima, eu não tenho identidade, eu não sei quem sou eu sou esposa dele só. Então, eu percebi que eu precisava resgatar a minha autoestima para eu ter esse sucesso que eu queria, porque eu entendi que eu queria trabalhar com mulheres, mas como que eu ia fazer isso? Né? Então, eu fui ser diretora, entrei na Mary Kay, vocês devem conhecer, é uma empresa só para mulheres de beleza. Foi ali que eu comecei a realmente me descobrir como mulher, como pessoa. E fui líder lá, fui diretora de vendas, tinha 50 mulheres que eu liderava e participava de muitos eventos, por isso que eu amo eventos também. E então eu fui crescendo e fui descobrindo que a minha vida podia ir além, né? Eu não precisava ter uma pessoa que me direcionasse. E aí, o que eu quero dizer isso para vocês? Eu me perdoei, aceitei a minha história, honrei a minha história, meu pai, ele também, e segui a minha vida. E eu quero dizer para vocês que dentro de cada um de nós existe uma criança, né? Como eu disse lá na infância, tem aquela criancinha que a gente vive, que a gente é, que a gente cresce. Só que essa criança, ela vai para a vida adulta, fica aqui dentro, guardadinha, e ela vai dominando a nossa vida. A gente não sabe, é muito inconsciente. Mas sabe aquela mulher birrenta, que é as coisas do jeito dela, se não for do jeito dela, é a criança dela. Aquele homem que fala assim, ó, se não estiver aqui, eu não aceito. É a criança interior dele que está pedindo socorro, atenção. E essa criança, ela precisa ser olhada e cuidada. E por isso que eu falei para vocês, se despirem de tudo que vocês já ouviram e viram na vida de vocês, né? Eu sei que tem aqui bastante gente que já são mais de idade do que a gente, do que eu, pelo menos, né? Mas o que eu quero dizer para vocês é, nós precisamos olhar para a nossa história. Quando eu olho para a minha história e eu me envergonho da minha história, eu não honro quem eu fui no passado, eu julgo os meus pais, eu julgo quem eu fui, o que aconteceu, me coloco como vítima, eu não consigo ter sucesso na minha vida, nem financeira, nem nos negócios, nem emocional, em nada. Paralisa. E você não consegue, não adianta. Você pode tentar, você pode fazer, você pode ir, não adianta, paralisa, certo? A gente precisa também honrar os nossos pais. Como eu disse para vocês, eu nunca senti raiva do meu pai, por ele me bater, por ele não sei o quê. Mas muita gente, por ter vivido traumas
muito fortes na infância. E, às vezes tem pessoas que nem conheceram os pais, gente. Às vezes o pai abandonou, a mãe abandonou. E por esse sentimento que tem lá na infância, a pessoa vai para a vida adulta e ela vai levando isso de uma forma sem saber como controlar e não consegue ter o sucesso, como eu falei agora há pouco. Mas quando a gente fala assim, eu vou olhar para o que essa mulher está falando hoje e vou dar assim 1% de dúvida e vou pesquisar sobre isso e vou olhar para isso. Vocês vão ver o salto que é que a vida dá, que os negócios dá, que a família, relacionamento, tudo melhora. Quando a gente faz isso, tudo melhora. Eu vou fazer uma dinâmica aqui com a gente para vocês terem essa experiência, mas é muito mais profundo. Não é uma coisa também que você vai chegar aqui hoje, vai fazer, já vai sarar. Nós somos uma casca de cebola, uma cebola. Cada dia a gente tira uma camada, a gente aprende, a gente se descobre mais, tá? Então, acho que acabou. A nossa autoestima é um reflexo direto das experiências que tivemos na infância e adolescência. Para fechar esse ciclo, é preciso ressignificar o seu passado. É importante fazer isso para que você se liberte das influências que situações ruins vividas naquela época interfiram em seus negócios hoje. Saiba que seus pais fizeram o melhor que podiam com as condições que tinham. Então, isso é muito importante, gente. Isso aqui é mesmo para trazer consciência para vocês. E olhar e pensar, poxa, o que aconteceu? O que eu posso fazer para melhorar isso? Né? De verdade, gente, isso aqui é muito importante. Vocês não sabem o quanto isso aqui interfere em nossa vida. Agora, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Por que é que vocês estão aqui no Recomendo? Alguém pode falar? Já está escrito ali, né? Se você está aqui é porque deseja fazer negócios. E mesmo que já tenha um bom faturamento, está aqui porque deseja aumentar. Possa ser que você esteja buscando mais clientes, possa ser que seu negócio esteja bombando, mas chega na altura que não cresce mais. Parece que você paralisou. Ou seja, gente, nós temos aqui um grupo que nos indica, que faz, que acontece. Tem muita gente que tem sucesso. Mas é muito importante a gente olhar para isso que eu falei para vocês agora. E reflitam, olhem para a vida de vocês de verdade. O que está acontecendo? Está dando certo? Ou não está dando certo? Aonde que eu posso olhar? O que eu posso fazer para melhorar? É a gente ter essa reflexão com a gente mesmo, essa conversa com a gente mesmo. Nossa, está tudo bem, mas o ano que vem, por exemplo, vocês já sabem o que vai ser? Já tem planejado? Já sabe o próximo passo, o próximo negócio? Já sabe aonde vocês vão buscar mais parceria? Já sabe como vocês vão crescer o negócio de vocês? Então, olhar para dentro é para reverberar fora, é para vocês crescerem. Para a gente saber, assim, que o Recomendo está funcionando, entendeu? E agora, eu vou contar uma história aqui, rapidinho, para vocês, que meu tempo está acabando ali, vai estar já. Esse é o Pedrinho. Eu gosto de trazer essa história, porque quando a gente é criança, a gente gosta de chamar a atenção dos nossos pais. Pedrinho, a mãe dele trabalhava o dia todo, e pegava ele na escola e iam para casa. Quando chegava em casa, ela estava muito cansada, com os pés doendo, enfim, cabeça cheia. Ela queria descansar, sentar ali no sofá e assistir a sua novelinha, o seu jornal, tranquilinho. Mas o Pedrinho queria atenção. E o Pedrinho ficava, mamãe, mamãe, mamãe. Ela, pera, menino, fica quietinho aí, eu quero assistir minha novela. Não, mamãe, mamãe, não sei o quê. E ele viu que nada resolvia. Então, o Pedrinho falou assim, eu vou fazer uma coisa. Pedrinho levantou, foi na cozinha, pegou um copo de água e veio para trazer para a mãe. Só que ele falou para a mãe antes, vou pegar água para a senhora. Ela disse, não vai, não pega, você vai cair, você vai derrubar, você não sei o quê. E aí o Pedrinho foi. Quando ele volta, que ele está vindo, aquele monte de brinquedo espalhado ali, que era que ela espalhou para ele, para distraí-lo, né? Ele vem com aquele copo de água e, puf, derrama tudo. O que vocês acham que essa mãe falou para o Pedrinho? Eu te falei, menino, teimoso. Não é bem assim? Não é assim que a gente age com os nossos filhos? Eu fiz isso também, todo mundo faz. Só que ali instalou a crença no Pedrinho de quê? Não posso para a vida, não posso arriscar. Se eu tentar, eu vou cair. Mamãe me falou isso. Ficou no inconsciente, já era. Certo? Então é isso, gente. Ao invés disso, a mãe deveria falar, isso mesmo, meu filho. Tenta de novo, você caiu? Vamos tentar aqui? Pega a pano, a mãe te ajuda e na próxima vez você consegue. Mas a gente, infelizmente, não conseguimos, né?
Mas é isso, é só para vocês terem consciência também, né? Essa história é uma historinha, mas para trazer consciência. Coisas simples, né? Então, muitas vezes, aquela pessoa que tenta muito, tenta e não consegue. O consciente dela não tem, você vai cair, certo? E agora, acho que a gente vai para a nossa dinâmica, Eu vou pedir para vocês relaxarem, só ali, ó, descruza as pernas. Olha, Márcia, já vai terminar. Relaxem, soltem os braços, respira fundo. Convidado aí também os online, respiram. Enche bem o peito, enche bem o pulmão. Fechem bem os olhos de vocês. Eu vou acompanhar vocês agora nessa dinâmica. Fechem os olhos, faz essa sequência de respiração. Vou pedir para vocês respirarem 3 vezes. Puxa bem forte mesmo. Sabe? Para de pensar. Leva para o coração. Conecte aí com a sua criancinha. Sinta ela no teu coração. Agora eu quero que vocês se imaginem lá na sua infância, com 6, 7 anos. Quando vocês eram menino, quando vocês eram meninas, que vocês brincavam, que vocês corriam, vocês faziam arte, subiam na árvore, derrubavam água no tapete da mãe. Vão lá agora, vocês como adultos, como se fosse teletransportar. Vai lá pertinho da sua criança. Dê um grande abraço nessa sua criança, um abraço bem forte. E diz para essa criança: olha, eu estou aqui para te ajudar. Você não precisa se preocupar com mais nada. O que você precisa fazer é brincar, se divertir, ser criança. Porque agora eu sou uma pessoa adulta. E como adulta, eu posso cuidar da minha vida. Eu posso cuidar dos meus negócios. Você só precisa se divertir, brincar, correr. Pode deixar que eu vou cuidar de nós. E nada vai faltar para a gente. Abrace ainda mais forte essa criança e diz para ela: vai ficar tudo bem. Agora eu digo para vocês: vocês, como adulto, podem cuidar de vocês sozinhos. Fala para essa criancinha agora. Nosso pai e nossa mãe fizeram o melhor que podiam, com as condições que eles tinham, com a consciência que eles tinham naquele momento. O resgate da nossa autoestima, da nossa vida financeira e familiar, só depende de nós. Agora, pega essa criança e sinta ela pequenininha, como se ela coubesse na palma da tua mão. Olha para ela e traga ela para dentro do seu coração. Respira fundo. E no momento que vocês quiserem, pode abrir os olhos. Todo mundo quietinho, deu para dar uma relaxadinha. Conectaram com a criança, quem conseguiu, quem não conseguiu. Outra vez eu fiquei de 10 anos, né? Foi bom? Quem mais gostaria de compartilhar? Conseguiu? Foi bom? Gostoso, né? Alguém mais? Não tem? Não pulava nem derrubava água no tapete. Acontece isso também. Tem gente que não consegue ver, tem gente que consegue.
Possa ser, possa ser. Isso é ótimo. Parabéns. Parecia que era uma só, e na verdade é, né? E na verdade é, né? Muito bem. Muito bem. Isso é muito bom. Gente, toda vez que eu faço exercício, eu volto lá naquela fotinha. Por isso eu gosto de colocar aquela fotinha. Eu volto naquela fotinha. Parece que eu sinto o cheiro da casa da minha mãe. Eu sinto tudo. É muito bom. Alguém mais quer compartilhar? Não? Então, aqui eu vou deixar uma indicação de livro para vocês. Eu tenho esse livro em PDF, quem quiser depois pode me falar que eu envio. Se chama Cinco Feridas Emocionais, que fala, né? Fala um pouco mais das nossas feridas que a gente tem na nossa infância, que é a da rejeição, injustiça, abandono, humilhação e traição, e como superar esses sentimentos que impedem a nossa felicidade. Esse livro é muito top, gente. Gostei demais quando eu li ele. Me abriu os olhos assim de uma forma muito interessante. Acho que é isso, gente. Aqui estão os meus contatos, né? Meu Instagram, meu WhatsApp, meu e-mail. Quem quiser saber mais sobre o meu trabalho, pode me chamar. Vai ser uma enorme alegria conversar com vocês. E é isso, gente. Obrigada. Uma pergunta que é uma curiosidade. Uhum. Dentro do seu processo de coaching, você já aconteceu de você estar acompanhando alguém e essa pessoa, já uma mulher, você disse que foca mais no trabalho com as mulheres, mas já aconteceu de ali a pessoa concluir que de fato ela precisava se desfazer, sair do relacionamento? Já aconteceu isso? Ou sempre o resultado é positivo? A gente não sabe o que é positivo e negativo nessa circunstância, mas no sentido de realinhar o relacionamento, continuar o casamento, ou já aconteceu ruptura? Ruptura não aconteceu. Ai, que bom. Não aconteceu. E, assim, é um dos motivos que também eu reestruturei o meu método, né? Talvez você se lembre, talvez não, mas a primeira vez que eu vim no Recomendo, eu queria realmente falar com essas mulheres que estavam saindo desse relacionamento, queriam sair, que estavam muito feridas, machucadas, que estavam muito... Na verdade, é muito pesado, né? Porque como que eu, como terapeuta, vou incentivá-la a fazer isso? Ou falar para ela, não faça, né? Porque ela já está decidida, ela só quer que alguém diga, vá. Né? Então, eu reestruturei tudo por conta disso. Hoje, já não quero mais trabalhar com essa mulher que está muito ferida, que quer realmente sair do relacionamento. Quero trabalhar com aquela mulher que precisa melhorar a sua comunicação, precisa melhorar a sua forma, porque, assim, às vezes a gente acha que é o outro, né? Eu vivi os dois relacionamentos, Valéria. Eu tive com outra pessoa que eu não gosto de falar muito mais, já falei muito, não quero falar mais. Mas era um relacionamento muito abusivo, narcisista mesmo, de muitas humilhações e tudo mais. Então, eu consegui sair após 24 anos de casado. E eu tinha muita vergonha de falar sobre isso. Então, quem via, fala, nossa, a família é perfeita. Meus filhos não sabiam de nada. E eu saí desse relacionamento, graças a Deus, consegui. E, após algum tempo, já entrei em outro relacionamento, que é o que eu estou hoje. E quando eu entrei no relacionamento com o Joaquim, eu trouxe tudo aquela bagagem, porque era tudo muito over. Então, para mim, eu trouxe tudo, tinha que ser as coisas do meu jeito. Aí eu falava, eu sofri tanto lá, agora eu não vou aceitar qualquer coisa, não. Coitado. Paciência. Ai, tu vai adorar. Vou trazer. Então, ele teve muita paciência, porque era tudo, queria que tudo fosse do meu jeito, tinha que ser daquele jeito birrenta, queria que ele mudasse, ele é muito quieto, ele gosta de ficar em casa, ele não gosta de sair muito, ele gosta de ficar vendo o vídeo dele, lendo o livro, e eu gostava de sair, vamos não sei o quê, vamos, não queria ficar em casa para nada.
E aí eu falava, eu não quero, eu já fiquei presa há tantos anos, eu não vou ficar de novo. Né? Então, eu tive que reestruturar isso em mim. Então, eu vou ficar com ele? Então, a gente vai ter que conversar, alinhar os valores. Então, eu falei para ele, nem 8, nem 80. Nem vamos sair todo dia, mas não vamos ficar em casa todo dia. Né? Então, eu encontrei o equilíbrio. Isso é alguma das coisas, né? Encontrei o equilíbrio dentro do meu relacionamento para eu poder ter um relacionamento que eu tenho hoje com ele. É maravilhoso, gente. Não estou aqui para encher, essa bola, não, mas é realmente um relacionamento de amizade, cumplicidade. Sabe, um sabe o que o outro quer. Ele levanta de manhã, faz café para mim e cozinha para mim, né? Eu tô gordinha. Sabe, ele é uma pessoa maravilhosa e é um complemento. Então, é isso que eu quero trazer para as mulheres. Curar a si mesmo, olhar para dentro de você, para você ter um relacionamento. Não é o outro que tem que mudar, é você. É o seu comportamento. A totalidade da vida. Sim, sim. Então, quando você associa ao empreendimento, é porque, às vezes, muitas das vezes, o medo que você tem de arriscar, medo, né? De iniciar um negócio, de se posicionar as circunstâncias do trabalho ou mesmo de casa, tem uma relação muito grande com essas experiências que você não conseguiu do passado. Exatamente. E todos nós temos. Então, imagine, eu tinha as minhas, ainda tenho, né? Porque, como eu disse, a gente é uma casca de cebola. Então, eu tenho as minhas, ele tem as deles. Então, se a gente não olhar e eu não souber o valor dele, né? Ó, o valor do Joaquim inegociável, gente, é trabalho. Se ele tivesse de sair comigo e ter que fazer qualquer trabalho, que ele é cozinheiro, ele vai preferir o trabalho. Antes, para mim, isso era morte. Como assim? Não vai escolher para trabalhar, não é? Mas hoje eu entendo, para ele um valor forte é o trabalho, então respeito. E ele sabe que para mim um valor forte é a liberdade. Então ele sabe que domingo ele vai chegar cansado, mas ele vai ter que tomar um banho, animar a cara e sair comigo. Entendeu? Ele já sabe. Então a gente nos encontramos nisso. E é isso que eu quero falar. É isso que eu quero ajudar as mulheres. Eu não quero aquelas coisas muito pesadas, porque acaba me sobrecarregando demais. Acaba que eu ficava tendo que me preparar muito mais, que estar muito. E é uma coisa mesmo de energia, não é? Não é chegar aqui e falar somente. É uma troca, né? E às vezes a mulher vem e detonava o marido. Aí o marido é um coitadinho, ela tá cheia de ferida emocional e ela quer que eu fale para ela se. Não é isso que eu quero trabalhar, entendeu? Então é isso. Pronto? Eu gosto de falar demais. Alguém fala de Ana, fala maravilhosa, sua história é muito potente, talvez você ainda mais. Mais mulheres possam ter acesso ao seu vida. Oh, meu Deus, Faliane, linda! Um beijo para você, linda. Obrigada. O que mais, gente? Oi. Você falou uma coisa bem interessante, que foi a forma como tratar com aquele pai, né? Às vezes você tem um pai muito severo, muito duro, né? Muito... E aí você leva isso daí lá, isso que o seu casamento, essa ferida, né? É uma ferida. E aí você casa com um homem que é muito parecido com seu pai. Bingo. E aconteceu isso, sabe? E aí aquilo ali, você só mudou de casa, né? Mas a situação continua a mesma. Eu tenho ainda o meu pai, ele está vivo, e eu tenho história muito interessante para contar. Ontem foi a vez do divórcio dele. Meu pai tem 98 anos. Ai, meu Deus! E ontem ele apareceu para ele. Meu Deus! E outra esposa, aí é uma menina muito doce, a menina, sabe? A esposa dele. E foi muito interessante, agora já vou mudando nas coisas, mas vou falar bem rapidinho. Foi muito interessante porque ele sempre foi aquele coronel, aquele machão, sabe? Poderoso, que a mulher que ficava debaixo do solado dele. Só que agora ele está com 98 anos, né? Ele não é mais um. E aí, ele chegou diante do juiz, ele só chorava. E o juiz, por que você está chorando, Rafael? O que está acontecendo?
Isso, eu quero divorciar. Não, eu quero divorciar. Ai, meu Deus. E não. Gente. Não, sempre ele volta no carro. Ah, sempre. Eu nunca pensei em divorciar dele. Eu casei com ele para cuidar dele até o último dia da vida dele. Mas eu estava só Bonitinho. Muito bem. Você tem ideia que ele não faz, parece que é uma atração negativa, uma coisa que acontece, e eu casei com um homem. E eu vou te falar uma coisa, eu sou casada, não é com um homem não, é com um anjo. Eu faço que meu marido é um anjo que Deus colocou na minha vida. E isso parece que aconteceu, sabe para quê? Para que eu pudesse falar do casamento para ele. Porque se eu tivesse encerrado o meu relacionamento e não tivesse arriscado casar de novo, eu ia morrer falando que casamento foi construído pelo diabo. Exatamente. Eu ia morrer falando porque o que eu vi no passado. E depois eu passei, mas aí Deus preparou um marido para mim. E, meu Deus do céu, eu nem gosto de ficar falando, porque parece que eu estou inventando. Não, não, eu acredito, Mas eu quem acredito. conhece ele, quem se relaciona com a gente, ele é assim mesmo. É isso, é muito bom, né? É muito bom isso. Você vê, como as coisas, né? Então, o relacionamento, sei lá, É porque, assim, a gente está numa era, né? A gente está numa era onde os casamentos e relacionamentos são descartáveis, né? Principalmente partindo... gente, eu assim, adoro trabalhar com as mulheres, mas eu sei que a gente é muito difícil. E as mulheres não têm muita paciência mais com o homem. Eu atendi uma moça esses dias que ela está viúva já há um tempo. E ela falou assim, eu já até namorei. Mas sabe o que acontecia? Chegava domingo, ele ia jogar bola e ele me ligava que vinha almoçar em casa. Aí eu ficava na cozinha, fazia sobremesa, fazia não sei o quê, porque eu tinha que receber ele. Até que um dia eu cansei e falei para ele, você não vai almoçar aqui em casa mais não. Trate de almoçar para lá, faz o que você quiser, que eu não vou fazer comida mais não. E ela falou, eu não quero mais saber de homem. E ela, tá, não tem namorado nem nada. Ela falou, Cris, se for para eu arrumar um homem, porque o marido dela que morreu disse que era um homem tanto para ela, não enchia o saco dela. Passava a roupa dele, cozinhava, fazia marmita, ele se virava, ele não deixava, não precisava dela ficar ali com aquela coisa que muita gente gosta, muita gente não gosta, tudo bem. Mas ela falou assim, eu não tenho paciência de eu arrumar um homem, eu ter que ser mãe dele, ter que cuidar, de ter que cozinhar, não tenho paciência. Eu falei, olha só, você precisa se dar a oportunidade, você está com 49 anos, você vai ficar sozinha até quando? E aí, na sessão de clareza que a gente conversou, eu vim trazendo para ela situações que ela pode se permitir viver. E que ela vai encontrar uma pessoa boa, sim, só que se ela estiver nessa energia, não. E ela falou assim, nossa, eu não tinha me visto assim. E eu sei que essa pessoa vai aparecer. Então, assim, é muito da gente também se permitir, né? Estar aberta para isso. Porque quando a gente começa a curar e tirar essas camadas de cebola, a gente vai tendo cada vez mais clareza do que a gente quer, das pessoas que estão ao nosso redor, do que a gente aceita, do que a gente não aceita. E faz isso sem precisar brigar, sem precisar impor, de uma forma leve, tranquila e pronto. Eu já ouvi muito, inclusive fui criada num ambiente que só se fala em perdão. Porque eu sou de família evangélica. Desde os avós até, e se fala muito em perdão, e aquela coisa, você se perdoar, você sentar, só que eu entendo perdão de uma maneira completamente diferente. Eu não aceito que o perdão você tem que eu perdoo, pode continuar me batendo,
Pedro, você me perdoa. Pode continuar me xingando. Não, para mim, perdão, assim, porque a pessoa que arrepende, ela está arrependida para. Sim. Não é? O perdão é para você, não é para o outro. E para. E eu não vou ficar aceitando maus tratos. Talvez, inclusive, tenha a ver com o voto. Não é limite, É, exatamente. não, não é café. Vamos continuar no café, exatamente. Mas é isso, né? Porque A gente vai conversar. então,